Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim compartilhar algumas recomendações de doramas que focam mais na parte da investigação, do suspense, do mistério, um pouquinho de ação também, esse tipo de dorama que foge dos clichês. Então, vamos começar. Importante também falar que eu vou comentar sobre aquelas séries que eu já assisti, né? Mas com certeza tem várias outras nesse estilo. Inclusive, eu tenho uma lista gigante de doramas que eu quero assistir. E já queria pedir para que, se você tiver alguma indicação, algum outro dorama nesse estilo, já deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. A primeira série dessa lista é Bad and Crazy. Infelizmente, só tem a versão, legendada, que tá na plataforma do Amazon Prime, mas assim, vale muito a pena assistir esse dorama. Ele tem só 12 episódios, então é mais curtinho, do que os doramas convencionais, que normalmente tem 16 episódios. E essa trama vai nos contar sobre a história de Ryu So-yeol, que ele é um policial do departamento de anticorrupção da polícia da cidade dele, porém tem um pequeno detalhe que na verdade ele é um policial muito corrupto, que ele faz de tudo pro seu próprio bem, para ganhar uma promoção, para ganhar mais dinheiro. Então, na verdade, ele não tá nem aí pra justiça, não tá nem aí pro que é correto, ele só quer o que ajuda a sua própria vida. E ele segue a sua rotina desse jeito, até que um dia um motoqueiro do nada disfarçado aparece na vida dele e ele descobre que esse cara é um justiceiro, um maluco que se chama Kei, e ele vai transformar a vida do So-yeol de cabeça para baixo, porque esse cara, ele basicamente obriga o nosso personagem principal a entrar em investigações, a resolver crimes, tipo, o policial não tá nem aí, ele só quer sair daquela situação, mas ele se vê em meio a uns esquemas assim, doidos, com várias conexões. E outro detalhe é que só o So-yeol, só o policial que vê esse Kei. Então, ele tá conversando com o cara, tá xingando o cara, brigando, e aparece avisando as outras pessoas, ele tá falando sozinho. Então a série vai passar, por essa série de investigações. Inclusive, um outro ponto muito interessante é que a gente começa a assistir achando que tal pessoa é o vilão. Ah, esse político aqui é o vilão porque ele é muito corrupto, porque ele faz coisas erradas. Então tudo vai se resolver quando conseguirem prender esse cara, né? Porém, muitas coisas acabam acontecendo, a investigação vai pra frente e a gente descobre que aquele cara que parecia ser o mais malvado é só a ponta de um iceberg gigante de crimes, de corrupções que estão acontecendo ali naquela cidade. E literalmente o policial, ele troca de time e começa a ir contra, essa corrupção, contra esses crimes que estão acontecendo. E tudo isso, de uma forma muito misteriosa, acaba levando ele a alguns eventos traumáticos do seu próprio passado e a entender o que aconteceu na infância dele, a entender, como que ele chegou até o lugar que ele está hoje e a partir de que momento ele começou a ser um policial corrupto que fazia as coisas erradas, que passou a não valorizar aquele sentimento do começo da profissão. E da onde que vem o Kei? Da onde que vem esse cara maluco que pula de um prédio pro outro, que bota fogo nas coisas, faz explosões acontecerem? O que loucura tá acontecendo? Então o nosso policial vai ter que descobrir tudo isso em meio a muitas investigações, a muitos plot twists, a muitas cenas assim, de explodir a cabeça, que você percebe por que tal coisa aconteceu, qual é a verdadeira identidade de tal pessoa. E tem muitas sequências de luta, muito assim, que você fica vidrado, você não tira os olhos da tela querendo saber o que vai acontecer. São lutas muito animadas que deixam qualquer um ansioso. E também só um avisinho, que esse dorama tem um pouquinho mais de violência do que é o normal nos outros doramas, Mas se você aí já tem em volta assim da minha idade, vamos dizer assim, vai ser bem tranquilo assistir.
Mais uma consideração é que quando a gente descobre quem é o vilão final, quem realmente está por trás de tudo isso, primeiramente, um choque, porque a gente não ia pensar que isso ia acontecer, não estava nada óbvio, sabe? E também você começa a ficar com medo, você começa a ficar assim, como que vão derrotar esse cara? Porque é literalmente um psicopata, um cara assim, doido, assassino, que é o último, assim, o último boss, o último vilão. E isso não é spoiler, porque tem muito caminho que eles percorrem pra chegar até lá, então você ainda não vai saber quem que é esse cara. E basicamente, essa é a série Bad and Crazy, que consegue misturar drama policial, investigação, sequências sensacionais de luta e também muita comédia. É incrível como essa série consegue misturar todos esses elementos, porque o relacionamento dos dois personagens principais, né, do Kay e do policial, é muito engraçado, porque no começo, assim, eles se odeiam, mas eles precisam trabalhar juntos. Então é uma série com vários aspectos bons, uma série curtinha de assistir, que os episódios voam e que vale super a pena para quem gosta desse tipo de série. A próxima série é para quem quer maratonar, quer ficar até madrugada assistindo para descobrir o que vai acontecer. As Três Irmãs, disponível tanto dublado como legendado na Netflix, conta a história de três irmãs que nasceram, né, em Seul e que infelizmente elas viveram uma infância muito difícil por conta da pobreza e também da negligência, né, do pai e da mãe dela. Elas são a Oh In-hye, a Oh In-kyung e a Oh In-joo. E essa última irmã, né, a mais velha, a responsável por cuidar da família dela, né, ela vive uma vida normal, uma vida um pouco difícil, sofrendo bullying no seu trabalho, mas aguentando para poder sustentar a família dela. E lá no trabalho, ela só tem uma amiga, uma pessoa que ajuda ela, que dá dicas, que tá sempre junto dela, né? Porém, um dia, essa pessoa, essa colega de trabalho dela, desaparece misteriosamente e só deixa, assim, algumas dicas para ela que levam a Oh In-joo a achar uma sacola cheia de dinheiro, que ela não sabe nem o que fazer, ela se espanta quando ela vê quanto dinheiro tem naquela sacola. Ela começa a pensar, de quem é esse dinheiro? Por que a minha amiga que desapareceu deixou tudo isso pra mim? O que eu faço com esse dinheiro? E agora, com essa quantia exorbitante em mãos, essas três irmãs precisam decidir o que elas vão fazer. Cada uma tem uma opinião diferente, uma visão diferente da vida, né? E com o passar dos dias, elas começam a descobrir de onde veio aquele dinheiro, quem que realmente era essa colega de trabalho da Oh In-joo. E as três irmãs, cada uma de uma forma diferente, elas se veem juntas na mesma história, no envolvimento sinistro de corrupção, de assassinatos, de fraudes, muito doido mesmo. Assim, o plot é sinistro quando a gente descobre, tipo, quem que é a vilã, quem que é o vilão, quem que realmente tá por trás de tudo isso. A nossa cabeça fala assim, ó. E também a série é uma crítica muito interessante sobre o controle, o poder que o dinheiro tem sobre as nossas vidas, sabe? Tanto sobre a vida das três irmãs, que fazem de tudo para manter aquele dinheiro, e também até que ponto as outras pessoas que estão envolvidas, né, com todos aqueles crimes que a partir disso surgiu aquele dinheiro, até onde essas pessoas são dispostas a ir para ter o dinheiro de volta e para encobrir tudo que foi descoberto sobre elas. Esse dorama tem a mesma quantidade de episódios do anterior, né, 12 episódios, e outro ponto positivo é que o ritmo da história é muito bom, ou seja, não tem um episódio que você fica entediado porque nada acontece, e nem um episódio que tem 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo e você não tem tempo para parar e para analisar e para fazer as suas próprias teorias. É assim, é bem numa linha perfeita, eu diria, de ter momentos de diálogo, momentos de investigação, momentos que você fica com medo também, que tem aquele suspense, aquela tensão, sabe? Momentos de ação, momentos de tomar decisões, tudo isso te dá
um respiro para poder analisar a série, para, né, como eu falei antes, fazer as suas teorias, conversar sobre as suas suposições, o que está acontecendo. E, enfim, é uma série boa demais e é surpreendente como elas conseguem lidar com essa situação. E para saber se elas conseguiram manter o dinheiro ou não, o que aconteceu com elas, o que aconteceu com os malucos que foram atrás delas, vocês precisam assistir o dorama para saber o final. E agora a última série dessa lista, mas não menos importante, The Good Bad Mother, com 14 episódios, também disponível na Netflix, que assim, dá uma aula de como os doramas conseguem trazer tantos temas diferentes para a mesma narrativa. A história começa falando sobre a vida da Yoon-sung, que ela era uma mulher casada com seu marido, vivendo sua vida tranquila com a sua família. Porém, o marido dela acaba sendo assassinado de uma forma muito misteriosa. E o pior de tudo é que não tem ninguém querendo ir atrás disso, ninguém querendo saber a verdade sobre esse caso. Então, sem saída, sem ajuda nenhuma, ela acaba virando uma mãe solteira e junto com o seu filhinho pequenininho, o Kan-ho, que vai ser o personagem principal da nossa série, ela vai até outra cidade, ela compra um terreno e começa uma criação de porcos lá. E vai contando também muito sobre a vida da mãe e também sobre a criação do filho dela, o Kan-ho, né? Que por conta de todos esses traumas que ela sofreu, toda essa dor que ela carrega, né? De ter uma vida difícil, de ter perdido o marido dela, de ter sofrido uma injustiça tão grande, de não poder saber a verdade sobre o que aconteceu com o esposo dela, ela acaba criando o filho dela de uma forma muito rígida. De uma forma muito rígida, às vezes sem amor, sem carinho, pressionando muito ele, e acaba que os anos se passam, algumas coisas ruins acontecem, e o filho dela sai de casa, não quer mais saber da mãe, vai para Seul e lá ele se torna um promotor muito grande, um promotor muito famoso, né, muito respeitado. E ele tem essa distância da mãe dele, ele não quer nem saber, não quer voltar para casa, enfim. E ele acaba se envolvendo com algumas pessoas um tanto suspeitas. E em um dia, quando ele estava voltando de uma visita meio que obrigado da casa da mãe dele, ocorre um terrível acidente. Um acidente na estrada que faz com que a memória dele e a idade mental também regridam até quando ele era uma criancinha. E com isso acaba que o Kan-ho volta para casa da mãe dele, que é a única família que ele tem, a única pessoa que tá ali, que se importa com ele, né? E ela tem que cuidar do filho que fala como uma criança, que tá com vários problemas de locomoção, de autonomia, né? E ela precisa cuidar dele, então é como se fosse uma viagem no tempo para ela e também uma segunda chance de agir diferente com o filho dela. Tem momentos assim, ó, muito emocionantes que não tem como não chorar. Fala muito sobre essa questão de mãe, de filho, de como, né, os traumas que a mãe sofreu, tudo que a mãe sofreu, ela acabou sem querer, querendo ajudar, querendo fazer o bem pro filho dela, mas acabou passando esses traumas, essas coisas ruins pra ele, que acabou se afastando dela, né? Então fala muito sobre arrependimento, sobre lidar com o passado. Nossa, assim, tem cada parte emocionante nessa história. E aí vocês vão me falar, mas isso tá um dorama de família, um dorama de reconexão, de nova chance, cadê o suspense, cadê o mistério? Pois é, o mistério, a doideira dessa história está na parte que o Kan-ho, quando ele era um promotor, ele se envolveu em muitas coisas corruptas, muitas coisas estranhas, com muitas pessoas que não são pessoas muito do bem. E acaba que algumas dessas pessoas querem ir atrás dele por causa de algumas provas que ele tinha guardado, porém ele não sabe de nada, ele não se lembra de nada do que aconteceu no passado dele, da vida dele como promotor, das pessoas que
que ele protegeu, né, por causa da lei, dos políticos corruptos que ele protegeu, ele não se lembra de nada. Então acaba que a mãe dele também precisa ajudar nessa história maluca de investigar, de ir atrás. Quem tá indo atrás do meu filho? O que meu filho estava fazendo nos anos que ele era promotor? Por que ele se envolveu com certas pessoas? Enfim, é uma mistura de muitos momentos emocionantes e muitos momentos que você fica refletindo, sabe, sobre a história das pessoas, o passado delas, sobre os laços familiares. Também muitos momentos de suspense, de tensão, que você tenta fazer teorias para saber o que está acontecendo aqui, quem pode estar por trás disso. Com também comédia, porque a vila que a Yeon-sung, a mãe do Kang-ho, mora, é cheia de gente fofoqueira, cheia de gente estranha, então tem muitos momentos que também tem comédia, e a série também tem uma pitadinha de romance. Então, como eu falei no comecinho, né, mistura vários temas dentro dessa série, que assim, entrou pro meu top 5 de séries favoritas, de tão bem escrita que é, de tão emocionante, de tão sensível, sabe? De conseguir lidar com temas tão sensíveis, ao mesmo tempo que também consegue trazer essa subtrama que conta sobre a vida do filho dela como promotor e tudo que eles vão descobrir, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com algumas recomendações de doramas. Espero também que eu tenha conseguido me expressar bem sobre o porquê que eu gostei tanto dessas séries. Se você já assistiu alguma delas, deixa aqui nos comentários pra gente conversar. Nós nos vemos em um próximo vídeo aqui nesse canal. Não esqueça do seu like se você gostou desse vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau!